pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino tratará especificamente das mortes de ICT em Nova York. Ok, as mortes de Nova York em quais conceitos de ICT serão usados neste modo novamente? A importância do tempo e do preço. A abertura de Nova York, a seção de Nova York, as características importantes da seção de Nova York. Ok, a abertura de Nova York agora. As principais que são acopladas ao índice do dólar ou ao dólar, que para mim é o par ideal para esta RO. A do dia. A abertura de Nova York frequentemente configura um padrão de entrada de negociação ideal que o E pode oferecer de 20 a 30 pips como um scalp. Agora um horário importante para monitorar nosso horário das 7h00 às 9 horas. O horário de Nova York, é a isso que me refiro como a zona de morte clássica de abertura de ICT em novembro. A York todos os dias, de segunda a sexta-feira. Acredito que se um trader examinasse as principais que são acopladas ao índice do dólar, ele encontraria uma configuração que ofereceria de 20 a 30 pips. Eu ensino isso como um meio de estudo inspirador, mas não para encorajá-lo a tentar negociar todos os dias de negociação. Todos os dias há uma oportunidade para você estudar. Mas isso não significa entrar e tentar negociar com fundos reais todos os dias de negociação. Então ter essa expectativa de que 20 a 30 pips existam todos os dias de segunda a sexta-feira não é uma inspiração para você. Entrar e inspecionar, esperar os 100 pips a 150 pips por semana que procuro. Minha negociação pessoal é de 50 a 75 pips por semana. Então entre o que compartilhei até agora como a abertura de Londres com a abertura asiática e agora com a abertura de Nova York, você tem 3 oportunidades a cada dia de negociação para procurar uma oportunidade de obter esses objetivos específicos para a semana. Então eu sei que há uma grande probabilidade de que eu possa obter todo o meu objetivo semanal em uma abertura sólida de Londres. Se ele se mover muito e eu não obtiver um objetivo semanal que o é meu one shot tonic onde eu negocio a faixa semanal porque é realmente o que estou enquadrando em a configuração e assim por diante. Mas se eu perder ou se eu errar e tiver que mitigar uma perda, usarei Nova York para mitigar qualquer confusão que eu fizer durante a semana. Meu foco está no começo da semana porque segunda, terça e quarta se eu operar a maior parte da minha negociação na maioria das vezes todas as minhas necessidades de negociação, então. Mas se eu tiver uma perda ou se eu perder uma oportunidade e ainda me sentir confiante sobre os objetivos semanais ainda se concretizando, isso significa que vejo uma configuração que ainda é viável. Entrarei e negociarei em Nova York aberto para obter aqueles pequenos scalpos para adicionar até 50 a 75 pips, então estou confiante de que posso obter 20 a 30 pips em Nova York aberto e mundos principais todos os dias. Essa é minha experiência falando. Isso não é o convite novamente para você entrar fazendo isso. O que estou tentando encorajar Lo a fazer é analisar os gráficos e ver se o que estou dizendo não é exatamente o que você vê. Cada dólar baseado em cross lhe dará uma configuração entre 7h e 9 horas. Horário de Nova York é o horário mais fácil para negociar porque temos o luxo de ter Londres sobripo. Sai Nova York olhando para o gráfico à direita. Este é um par de dólares australianos e podemos ver isso direito aqui delineando sendo Nova York aberto. Aqui que configura a oportunidade. A entrada comercial ideal é vista aqui Londres baixa alta diária. Inicial o retrocesso então uma expansão subsequente criando a alta do dia tudo enquadrado em relação ao
que é visto na Baixa de Londres para o peso corporal para o retrocesso entre 7 horas e 9 horas da manhã. Ali agora há muitas coisas que acompanham para tornar esta configuração identificável. Obviamente é muito fácil para mim apontar para estes em retrospectiva, mas a experiência me ensinou como vereis tecer coisas por uma pequena amostra de condições. Ok, nem todas essas condições serão ensinadas a você em meus tutoriais gratuitos, então você é bem-vindo para se juntar a eles. Estágio. Você obtém todos os detalhes que não estão lá, mas você obterá muitos insights apenas dos tutoriais gratuitos. Por enquanto eu quero que você apenas se contente em identificar entre 7 horas e 9 horas da manhã de segunda a sexta-feira no dólar cruz. Em outras palavras, cada par que é cruzador com o dólar. Se você observar esses pares entre 7 horas e 9 horas de manhã, e se você tem um emprego ou um negócio e não pode negociar neste horário específico do dia, mesmo se você olhar para isso em retrospectiva à noite, após o fechamento do mercado, você poderá ver muitos exemplos que se repetem a cada dia de negociação. Mas, novamente, cada par não tem uma configuração em cada abertura de Nova York. Mas cada abertura de Nova York tem uma configuração em um ou mais dos principais que são cruzados com o dólar. Agora tudo o que eu digo é reversível, se você quiser, e podemos ver o mesmo cenário para o eurodólar. Temos a oportunidade de ver as duas seções aqui. A seção asiática cria uma alta oscilante. A abertura de Londres cria uma alta para vender a descoberto e, em seguida, a retração da abertura de Nova York cria uma alta e se expande e desse estepar em particular. Neste dia, eu realmente negociei isso e os exemplos são mostrados no meu Twitter e você pode encontrá-los para seu próprio estudo. Mas por enquanto, entenda que entre 7 horas da manhã e 9 horas da manhã, o horário de Nova York normalmente é uma configuração que se forma que oferece 20 a 30 pips. Seção nativa de Nova York. A ação do preço durante a sessão de Nova York vê uma rodada consistente de comunicados de notícias econômicas. Agora, esses comunicados de notícias muitas vezes estimulam a ação dos preços. Às vezes, são previsíveis e outras vezes, não. Às vezes, esses comunicados de notícias causam reversões no mercado e, às vezes, adicionam combustível ao fogo ou impulso a um viés diário existente. A sessão de negociação de Nova York na verdade se estende além das 9 horas e vai até as 14 horas. No horário de Nova York, você olha o gráfico aqui neste dólar CAD. O que estou fazendo aqui são aqueles pontos de tempo específicos quando a abertura de Nova York começa. Aí às 14 horas. Em Nova York novamente, como mostrei na sessão anterior, ou zonas de matança, tudo é fractal e não se vemos a abertura aqui, estamos otimistas, vemos abrir um pequeno declínio criando a mim irmã da expansão do intervalo alta do intervalo e sai da máxima e fecha assim como no poder 3 na vela diária ou barra. Podemos ver a seção de Nova York cria o mesmo padrão fractal novamente, mesmo cenário. Aqui você vê a abertura, ele negocia para baixo criando muito baixo, o intervalo expande para cima, cria muito alto o intervalo e sai muito alto e fecha nossos 3 aplicados a sessões de negociação em dívida. Agora novamente há muitas coisas que acontecem nos bastidores se você quiser que constroem esses modelos ou expectativas para quando o preço deve estar fazendo isso, ou claro e óbvio que vou mostrar a você. Sei, meus ensinamentos gratuitos é que temos uma mínima anterior que sobe as negociações de volta para baixo em um retrocesso para uma entrada de negociação ideal entre esta mínima e esta mínima, o que então podemos ver usando as mínimas do dia anterior para a mínima da sessão para Nova York. Podemos ter uma oportunidade de ficar longo com este cenário. As características da sessão de Nova York. A sessão de Nova York RK normalmente tem 2 cenários potenciais: continuação do movimento de Londres para uma reversão comp.
Letando a direção diária agora não é meu objetivo ensinar a vocês reversões de mercado porque, honestamente, há muitas coisas que são necessárias para fazer isso. Mas algumas coisas nos tutoriais que irão ajudá-los. Mas não será uma ciência completa porque requer muitas informações e muitos ensinamentos. É o suplemento, há condições e mesmo assim não ficará claro para você. A experiência será o professor. Se você quiser, mas a continuação do movimento de Londres. Eu acredito, é a mais fácil e é por isso que ensinei em meus tutoriais gratuitos essa abordagem. Então, quando o gráfico diário está em um claro momentum unilateral, é mais fácil olhar com a confirmação dessa direção na ação do preço de Londres. Por exemplo, se Londres concorda com o gráfico diário sendo otimista, isso significa que devemos estar vendo uma forma baixa em Londres. Anteciparíamos uma retração mais baixa na abertura de Nova York e de acordo com esse viés diário. Então anteciparíamos uma baixa de Nova York para postar uma configuração de continuação ou entrada de negociação ideal novamente. As reversões são necessárias muito mais coisas que não posso ensinar em apenas um vídeo. Há tantas coisas envolvidas nisso e se você acessar meus antigos ensinamentos, todos os tutoriais gratuitos, há muita ênfase no foco em prazos mais altos. Prazos mais altos, tempo alto. Creme. Agora, há momentos em que, como um trader experiente está fazendo isso há muito tempo. Como eu, posso negociar em qualquer prazo e também posso procurar reversões que iriam contra a direção do prazo mais alto. Você, como um trader em desenvolvimento, pode não ter essa diversidade ainda, mas terá isso com o tempo. Experiências do professor nisso agora. Dou muitos detalhes sobre isso em uma mentoria. Mas você não precisa ter isso. Ok, você não precisa disso. Se você se acostumar a negociar continuações e negociar um acordo com o viés diário e apenas tomar as configurações, você terá as melhores configurações porque às vezes os padrões de reversão às vezes são ótimos e pagam muito e há grandes movimentos e pips. Outras vezes não é tanto e eles podem ser bastante decepcionantes. Então é muito mais fácil para nós ver o viés diário no gráfico diário onde está esse momentum e negociar e ar nessa direção. Porque essa será a expansão mais provável ou o lado mais provável do mercado onde os grandes movimentos ocorrerão novamente. Haverá choques e retrações o tempo todo. Eles entrarão em o mercado que são inspecionados ou inesperados na forma de reversões. Ok, ou retrações profundas. Eles não são necessários, eles são muito emocionantes. Às vezes muito rápidos, um dia ou declínios intradiários ou ralis para retraçar para outra entrada de negociação ideal, vender algo assim. Tentar se convencer de que é muito mais fácil negociar com o viés diário e procurar suas faixas diárias. S para expandir nessa direção. Você verá pessoas online que mostrarão muitas negociações que podem não ter aceitado. Elas podem não ter realmente nenhuma. Você sabe, qualquer cavalo na corrida. Se você quiser, há apenas eles falando sobre algo que já aconteceu. Tente apenas manter seu foco em procurar cenários na abertura de Nova York que exijam um acordo com o diário, então, seu acordo for otimista. Estamos procurando aquele na criação de baixa e, em seguida, em 7 horas da manhã, vamos procurar alguma medida de retração mais baixa. Então veremos ou anteciparemos uma entrada de negociação ideal para ir longo no aberto de Nova York. Antecipar a expansão no lado positivo na faixa diária. Onde esperaríamos essa expansão de faixa para a potência 3 para a barra diária? Nossa vela diária, é isso que estamos procurando. Esse desequilíbrio dinâmico. Tenho um exemplo aqui no dólar CAD. Temos uma forma baixa de Londres e podemos ver que o mercado de fato voltou desta baixa para esta alta. Ele recuou bastante profundamente aqui. Entrada de negociação ideal longa aqui.
Então o preço sobe, então temos uma retração mais baixa na abertura de Nova York e várias coisas a cu. E há uma entrada de negociação ideal e também há um degrau na liquidez. Temos baixas iguais aqui e um mercado otimista. A marca desce para a abertura de Nova York. Tira essas paradas e então sobe. Então esse seria um cenário que podemos observar aqui, a continuação da faixa diária no lado positivo. Você está alcançando máximas relativamente iguais. Felizmente progredindo bem. Há máximas que você vê que atinge para isso bastante generosamente, ok, então Nova York aberta na minha opinião, e eu tenho feito isso por um tempo muito longo. É muito mais fácil negociar essa seção P. Orc como uma vantagem embutida, e o segredo para isso é o que está acontecendo em Londres, ok, se você pode chegar a um viés diário em um gráfico diário e então esperar para ver se Londres apoia essa noção. Se é otimista e as taxas de Londres estão baixas e nós nos recuperamos, então começamos a cair para N. Nova York aberta é praticamente um negócio carregado. Você vai ter um scalp que ofereceria 20 a 30 pips. M Nova York, e se você é novo você provavelmente não vai apreciar muito isso, mas se você tem negociado P por um tempo e você acabou de me ouvir explicar, que você vai ficar bastante surpreso e satisfeito quando você ver com que frequência isso se desenrola, porque você tem um pouco mais de experiência em ler preços, e isso vai saltar do gráfico para você e então de repente vai ver um monte de oportunidades que outra forma passaram direto pela sua cabeça. Então espero que você tenha achado este ensinamento perspi